relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal é um conceito que vem do âmbito da sociologia e da psicologia, que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Esse tipo de relacionamento é marcado pelo contexto onde ele está inserido. Pode ser familiar, escolar, profissional ou de trabalho, ou até mesmo da comunidade onde você está inserido. O relacionamento interpessoal, ele implica numa relação social. Ou seja, ele implica num conjunto de normas comportamentais que orientam as relações entre pessoas. Sendo assim, é muito importante que a gente preserve as boas relações. De modo geral, a relação interpessoal está presente no nosso dia a dia, se não o tempo inteiro, mas em todo momento que existe uma comunicação entre duas ou mais pessoas. O ponto é, como que a gente trata isso no dia a dia? A gente tem alguma preocupação em preservar essas relações? Ou simplesmente dentro de cada contexto a gente coloca a nossa opinião e pronto, e se tiver conflito tá tudo bem, e se tiver uma discordância tá tudo bem, e eu penso de forma individual, pouco coletiva, e não me preocupo em cuidar dessas relações. A relação interpessoal no âmbito familiar. Quantas vezes você chega na tua casa e conversando com a tua esposa, com teu filho, com as pessoas que convivem com você dentro da tua casa, você se preocupou com preservar o bom ambiente familiar, o bom clima dentro da tua casa. Tenho certeza que na maioria das vezes você se preocupa bastante. Você se preocupa em não gerar um clima de conflito com a tua esposa. Você se preocupa em ter um bom relacionamento com teu filho, né? Na maioria das vezes isso se dá porque a maior parte do tempo da tua vida você está fora da tua casa, né? Tirando a parte que você está dormindo, normalmente a maior parte da tua vida você se dá dentro de um outro contexto, de um outro ambiente que normalmente é o de trabalho. Então, o pouco tempo que você tem para estar com teu filho, com a tua esposa, com as pessoas que convivem no teu ambiente familiar, você quer que seja bom. Você quer que seja prazeroso. E mesmo que você tenha situações difíceis para manobrar, uma nota baixa do filho no colégio, né? Algum desconforto, alguma discussão com a esposa, você sempre se esforça muito para que aquilo pacifique de alguma forma. Tem uma das coisas que eu adoro dizer, que é que existe momentos na vida que você tem que decidir se você quer ser feliz ou se você quer ter razão. Toda vez que eu penso no meu ambiente familiar, eu penso que eu quero ser feliz. E às vezes eu cedo a algum capricho da minha esposa ou do meu filho, mesmo não sendo ali o mais correto a se fazer, porque eu quero que eles estejam felizes, eu quero estar feliz com eles, do que ter razão em algum ponto específico. É lógico, é claro, que eu jamais vou negligenciar alguma situação que eu tenha que realmente me colocar, me posicionar de forma firme, porque eu estou vendo que aquilo que está sendo proposto naquela conversa, naquela discussão, não é saudável, não fará bem para os meus familiares. Mas, no geral, eu cedo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque para mim é muito importante preservar o bom clima dentro da minha casa, o bom ambiente junto à minha família. E na tua comunidade?
o relacionamento interpessoal está presente? É claro que sim, né? Com certeza está. Mas o ponto que deve ser perguntado é: você cuida do relacionamento interpessoal no contexto comunidade? Você cuida da boa relação com os teus amigos, com o comerciante local, com o pessoal do teu condomínio, com teus vizinhos? Porque uma coisa é fato. Em todas as relações vão ter pontos de conflitos, de desacordos. Somos diferentes, temos crenças e valores diferentes de outras pessoas. E está tudo bem. Que bom que não somos iguais. Mas cuidar da relação interpessoal pressupõe empatia, resiliência, se colocar no lugar do outro. Parece algo simples de dizer, e é, mas com certeza é muito difícil de fazer. Afinal de contas, toda vez que nos colocamos no lugar do outro, em algum momento, damos ausência àquilo que acreditamos, que pensamos. É verdade. Mesmo que por um momento, por um instante, quando eu me coloco no lugar da outra pessoa, eu dou ausência ao que penso, ao que sinto e às vezes até aos valores do qual eu sigo e acredito. E tá tudo bem, né? Eu acho que o importante é isso. É entender que tá tudo bem por um minuto, por um momento, deixar as tuas crenças, credos, valores, coisas pessoais e dedicar um pouquinho do teu tempo para entender o lado do outro. É lógico, eu não vou alterar meus valores, comportamentos e crenças simplesmente porque o outro tem uma posição contrária. Mas não ouvir, não escutar, isso é uma ignorância. Afinal de contas, nós estamos sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo, sempre nos tornando pessoas mais completas, mais evoluídas. E eu acho que uma das coisas que faz a gente evoluir e evoluir e evoluir sempre é aprender. E o aprendizado pressupõe estudo, escutar, aprender, seja através da literatura, seja através dos outros, dos exemplos práticos. Dito isso, não só é importante você se colocar no lugar do outro, para que você possa entender o outro lado e assim fazer um esforço para preservar a boa relação interpessoal, mas também é importante escutar o outro, porque um ponto de vista diferente do seu pode te ajudar a evoluir, te trazendo algo novo ou algo sendo enxergado de uma forma diferente daquela que você acreditava ser certo até aquele momento. Relação interpessoal no ambiente de trabalho. Aqui eu vou me aprofundar um pouco mais. A Evolup Consultoria é uma empresa de desenvolvimento humano e ela olha para o indivíduo no contexto de trabalho, no contexto organizacional. Então, a gente está olhando essa relação interpessoal dividida em 3 grandes pontos, né? O primeiro é a relação com a tua equipe. Caso você seja um líder, tenha uma equipe, esse relacionamento interpessoal com teus subordinados, com os teus colaboradores. Um segundo ponto é a relação interpessoal no ambiente corporativo, no ambiente organizacional, de trabalho, com os seus pares. Essa é bem difícil, hein? Confesso para vocês
que a relação interpessoal com os pares dentro de uma organização é de deixar o cabelo em pé. E a relação interpessoal com os líderes da organização, com teu chefe, com teu superior, né? Então a gente dividiu esse ponto que para mim é muito importante, que é a relação interpessoal dentro do contexto ambiente de trabalho. E a gente dividiu em 3 partes, porque como o ambiente de trabalho, né, ele é um ambiente cheio de nuances. Em que sentido? Ora você está com a tua equipe, ora você está com o seu chefe, ora você está com o cliente, ora você está na malha produtiva. Sendo assim, a gente achou melhor dividir para explicar um pouquinho da importância da relação interpessoal em vários momentos aí da cadeia hierárquica da empresa que você trabalha. Espero que vocês gostem. Relação interpessoal com seus subordinados, com a sua equipe. É muito importante que você, líder, preserve a boa relação interpessoal com a tua equipe e entre eles. Essa é uma tarefa árdua, muito difícil. Porque normalmente você tem um grupo de pessoas pensando diferente. E o teu papel como líder é pegar um grupo de pessoas pensando diferente e unir essas pessoas para um único objetivo. O risco de ter conflitos quando uma série de pessoas pensam diferentes é enorme e quase sempre tem. Mas quando a gente se preocupa em atingir os KPIs, atingir as metas, cumprir o que está sendo proposto pela tua organização, preservando o clima organizacional, o clima setorial, o clima entre as pessoas, a chance de se chegar no objetivo de uma forma saudável e com consistência é muito maior. Nunca uma pessoa vai fazer o que várias pessoas juntas, unidas em prol de um objetivo, são capazes de fazer. Se fosse possível fazer com uma pessoa o que um grupo de 10, 15 pessoas foram contratadas para fazer, as empresas não investiriam tanto no recurso humano para aquela tarefa. Mas voltando para a importância de preservar a relação interpessoal quando se trata da tua equipe. É comum que as organizações coloquem metas arrojadas, metas desafiadoras, dependendo do tipo de negócio. Isso é inerente, principalmente negócios com a margem de lucro muito baixa, varejo, né, é um tipo de segmento, principalmente setor supermercadista. Porém, você precisa entender que uma das formas de atingir esses objetivos é preservando o bom ambiente dentro do setor, dentro da tua empresa. E para isso, é sim necessário preservar as relações. O cuidado que a gente tem que ter na hora de liderar é enorme se você entender que as boas relações, elas são importantes dentro do teu negócio, dentro do teu setor, dentro do direcionamento que você quer dar para a tua equipe. É importante ainda que você entenda que o conflito pode ser mediado. É importante que a tua equipe entenda
que o ambiente pode ser competitivo, mas não que eles têm oponentes dentro da organização. É importante ainda que tu, como líder, entenda o papel que você tem de estimular o time a fazer o melhor com o recurso disponível, mas também de valorizar as necessidades da tua equipe. Porque assim você vai estar preservando esse relacionamento interpessoal. Para não me alongar dentro desse tópico, eu queria deixar uma mensagem aqui. Toda vez que tu pensar em como é que tu deixa o clima de trabalho bacana dentro do teu setor, né? Dentro da tua organização, a primeira coisa que tem que vir na tua cabeça é se tu entende a dor do teu colaborador, as necessidades que ele tem para poder entregar aquilo que ele precisa entregar. Porque se tu estiver fazendo isso, com certeza você vai estar cuidando da relação interpessoal. Porque quando tu entende as dores, tu se coloca no lugar do outro. E quando você se coloca no lugar do outro e o outro sabe disso e percebe nisso, ele percebe valor. E aí, quando ele percebe valor, ele vai com você até o fim. Relacionamento interpessoal entre os pares dentro de uma organização. Esse, com certeza, é um ponto de maior sensibilidade dentro do contexto organizacional quando o assunto é relacionamento interpessoal. Um grupo de pessoas com funções equivalentes, com autonomias equivalentes, pensando diferente, às vezes com valores e crenças diferentes, olhando para o mesmo objetivo, que é o resultado proposto pela organização. Qual que é o maior problema no relacionamento interpessoal entre pares? É que você tem muitas tarefas, muitos indicadores, muitos objetivos que se conflitam entre áreas, gerando pontos de discussões constantes. Eu não tenho a fórmula mágica para dizer como é que se resolve as discussões. Mas eu posso afirmar que se você separar o objeto do problema das pessoas, você com certeza vai passar por esse ponto de conflito ou de divergência melhor, deixando o ambiente o menos hostil, o menos competitivo possível. Um dos erros que cometemos quando temos pontos de divergência ou de conflito entre pares é trazer a pessoalidade para dentro da sala ou para dentro da reunião. E esquecer que ali todos estão em prol do objetivo estabelecido pela organização. Que ali não tem um CPF e que ali tem agentes de transformação em prol de um CNPJ. Quando a gente separa as pessoas do objeto do problema, você tira a pessoalidade e você trata só o problema. Isso não é fácil, não é tão simples como eu falo aqui. Mas sim, é possível, porque é algo que eu pratico há mais de 20 anos.
O relacionamento interpessoal entre pares pressupõe muita negociação. Em algum momento você vai ter que ceder, em outros momentos o teu par vai ceder. O que não pode é ser um ringue, um campo de batalha, onde o melhor é quem ganha todas, o melhor é quem vence sempre. Isso vai prejudicar demais a tua organização. O importante é que nessa relação com os seus pares, você exercite essa habilidade de comunicar, de negociar, e sim, exercite também o comportamento de empatia, para que dali saia o melhor para a tua organização. Mesmo que aquilo não seja o que inicialmente tu propôs ou a tua ideia. Normalmente, o ideal é que fosse um pouquinho de cada coisa, né? Se dentro de uma reunião, dentro de uma negociação, fosse extraído o melhor de cada área, de cada par, em prol de alcançar os objetivos impostos pela tua organização. Por que é tão difícil essa relação entre pares? Tem um pouco de ego, de vaidade no meio disso, tá, gente? Quando você tem funções equivalentes, as pessoas se posicionam por igual, de uma forma firme, forte. E tá tudo bem. E não tem problema. Mas se posicionar firme, se posicionar forte, com conhecimento, não tem problema nenhum. O problema é quando tem teimosia. O problema é quando tem uma vaidade tão maior do que o objetivo imposto pela tua organização, que essa vaidade não te permite ver que o ponto do colega, o ponto do par é melhor para a tua empresa do que o ponto que você estava defendendo. Eu poderia dizer que em algum momento as nossas crenças limitantes são barreiras que não nos permitem enxergar de uma outra ótica. São barreiras que não nos permitem evoluir. E essa crença limitante, que é um conceito de psicologia, nada mais é do que a resistência em se abrir para o novo. Então, se relacionar entre pares é muito difícil. Mas, dentro desse relacionamento interpessoal, entre funções equivalentes, deve sempre se estabelecer que o objeto do problema tem que ser separado das pessoas e que a discussão ela se dê em prol do objetivo imposto pela companhia e não por algo que eu acredito ou que o meu par acredita, porque aí nós estaremos pensando de forma egoísta, estaríamos com a vaidade aflorada e prejudicando a organização, o clima organizacional e o clima de trabalho entre nós pares. Relacionamento interpessoal com teus líderes, com os líderes da tua organização. Ao contrário do que muitos pensam, esse é um processo, um ponto relativamente simples de gerir. Dentro do processo de relacionamento interpessoal no contexto do ambiente de trabalho, esse é um ponto fácil. E você deve estar dizendo assim, é fácil, né, Anderson? Meu chefe quer, eu quero. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar. Então não tem inflamação.
Não, gente, não é isso. Eu já ouvi esses jargões em algum momento da minha carreira, mas ele é um ponto relativamente fácil de gerir, porque hoje o teu líder, o teu chefe, ele parte do princípio que qualquer ponto de inflamação, de discordância, de discussão, às vezes até de conflito, se for em prol do objetivo de melhoria do resultado da tua organização, ou do indicador, ou do processo produtivo, ele está predisposto a ouvir e discutir sobre aquilo. Porque nenhum líder de nenhuma organização, ele é orientado, instruído a ignorar qualquer coisa que possa melhorar o resultado da organização que ele atua. Os líderes das organizações, eles incentivam essas discussões. Eles incentivam os departamentos de RH das empresas a formarem, desenvolverem ou até buscarem no mercado profissionais com a características de ser propositivo. E pessoal, atenção no que eu disse. Propositivo. Não profissionais que questionem, que reclamem. Porque eu posso questionar, eu posso reclamar, eu posso dizer que algo não está funcionando tão bem dentro do processo, dentro de uma organização ou outra. Desde que eu tenha também a responsabilidade de propor algo para melhorar aquele processo que não está tão bem. Então os líderes, eles incentivam as pessoas que estão abaixo deles a discutir sobre algo, mas eles incentivam ainda mais que essas pessoas proponham melhorias dentro da organização. Essa cultura de que meu chefe quer, eu quero, de que manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar, isso já caiu por terra. Que bom, né? Que bom. O mundo de hoje, veloz, em transformação constante, totalmente digitalizado, eu diria, ele precisa de profissionais propositivos, principalmente profissionais que estão à frente de áreas que ajudam na construção da estratégia, que trabalham na área tática, na parte tática, na parte de execução. Os líderes de hoje precisam de profissionais com a habilidade de questionar, com a habilidade de fazer refletir sobre algum ponto, mas sobretudo, e não menos importante, com a habilidade de propor inovações, de propor melhorias no processo, de propor alterações de tarefas que converjam para o resultado da companhia. Por fim, queria falar um pouquinho da importância de preservar as relações interpessoais, agora do outro lado da sala. Você já parou para pensar que se você não cuida do relacionamento interpessoal com a tua equipe, com teus pares, com teus líderes, você pode estar tendo um tipo de comportamento que serve para aquele momento na organização que você atua, mas que não se sustenta ao longo dos anos. E que esse tipo de gestão, de comportamento,
que não se sustenta ao longo dos anos, pode te fazer vir a sair da organização que você atua hoje, da empresa que você trabalha hoje, por decisão tua ou por decisão da empresa. E que quando você for se recolocar e vai, você pode encontrar numa outra organização, numa outra empresa, subordinados, pares, líderes, que trabalharam com você na organização anterior. Você já parou para pensar que alguém que foi subordinado a você na tua empresa atual, amanhã pode estar na mesa de entrevista do processo seletivo que você está participando? Você já parou para pensar que para uma posição estratégica, a empresa a qual você poderá vir a trabalhar vai consultar algum par teu que trabalha atualmente naquela empresa de como você era na empresa anterior? Por que eu estou trazendo essa reflexão aqui? Porque nós falamos um pouco de preservar as relações com a nossa equipe, de tentar deixar um clima bacana de trabalho. A gente falou um pouco de uma parte difícil dentro do processo de relacionamento interpessoal com os pares, mas o quanto que ele é importante, o quanto é importante separar o objeto do problema da pessoalidade. A gente falou da importância da relação com os líderes, do relacionamento interpessoal com os líderes, que você pode questionar, que você pode você pode não concordar com algo, desde que você seja propositivo, que você traga ideias. Porque a tua conduta hoje, ela é muito importante para o teu passo de amanhã. Seja dentro da tua organização, da organização que você trabalha hoje, ou das próximas organizações que você ainda irá trabalhar. A forma que você atua hoje pode estar determinando a tua evolução de carreira. Então, pessoal, é muito importante que a gente cuide das relações interpessoais. É muito importante que a gente trabalhe sempre em prol da melhoria dos indicadores e resultados propostos pela organização que a gente trabalha. Mas é ainda mais importante que a gente faça isso da melhor forma possível. Recentemente, conversando com o executivo da empresa onde eu trabalho hoje, foi me perguntado sobre algumas coisas, e uma das coisas que eu tive a oportunidade de dizer é que eu me considero um agente de transformação e que eu tenho orgulho de ser um agente de transformação que gera transformação, gerando o menor impacto possível. Eu tenho o hábito de dizer que não precisa fazer grandes barulhos, grandes turbulências para transformar. A gente gera transformação fazendo coisas simples todos os dias. Pequenas coisas simples todos os dias transformam. Então, como eu disse para vocês, é do outro lado da sala, é fazendo você refletir sobre a importância de cuidar das relações interpessoais dentro da empresa que tu atua hoje. Porque as pessoas que hoje trabalham com você nessa organização são as pessoas que podem estar na tua organização futura.
Um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado do vídeo. O conteúdo foi feito com bastante carinho. Se você gostou, compartilha, dá um like, se inscreve no canal. Nos vemos no próximo.